Então tá, olá a todos. Hoje a gente vai tratar sobre governança nas licitações, que é um dos temas vistos no evento que a equipe toda de licitações da Câmara participou no início deste ano. Eu trago aqui as principais bases legais que a gente utiliza, que é a nova Lei de Licitações e Contratos e a resolução de mesa do ano passado aqui da Câmara Municipal, que regulamenta a lei no nosso âmbito. Então, trazendo uma conceituação mais geral sobre a governança, tá? Ela é como que as organizações vão ser dirigidas, vão ser administradas de uma forma geral, tá? Com alguns dos seus pilares, como transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade. Como transparência, a gente tem a questão do conhecimento por todo o público, seja ele interno ou externo à organização, tá? De todas as medidas, todo o planejamento, de todos os procedimentos comuns que aqui a gente aplica. Tá? A equidade, diferente de uma igualdade, ela visa trazer o quê? A gente vai avaliar cada área, cada necessidade, cada tempo de resposta que as áreas precisam dar, cada tipo de trabalho que precisa ser efetuado. E ali a gente vai conseguir adequar quantidade de setores, quantidade de pessoas, volume de trabalho ideal para aquela área em específico. Tá? A prestação de contas, ela vai nos possibilitar o quê? A gente averiguar o que foi entregue, como foi entregue, se está da forma correta, se foi feito o procedimento correto. A gente não pode se prender apenas ao termo contas, pensando que a gente vai analisar somente ali o recurso financeiro utilizado, mas os diversos recursos que a organização utiliza, no caso aqui, para uma licitação, para uma contratação, como recurso do tempo, recurso humano, recurso financeiro, orçamentário. Tá? E a responsabilidade, a gente tem aqui, digamos que dois vieses. Primeiro, é sobre as atribuições de cada um, as pessoas se sentirem responsáveis por aquele serviço, por aquela demanda, sabendo que aquilo que tu está tendo que dar um retorno, tu é o responsável, tu te sente o gestor daquele item específico, pelo menos, por menor ou maior que ele seja, a depender do teu posicionamento, digamos, numa hierarquia dentro da organização, no caso aqui na Câmara. E a gente tem também a responsabilidade como responsabilização. Naquilo que tu fizeste, tu vai ser o responsável depois por responder a tomada de decisão que tu teve, por que tu decidiu fazer daquele jeito, por que tu demorou ou adiantou uma certa etapa, como que tu tomou a tua decisão, e tu vai responder por isso. Trazendo mais para dentro do órgão da Câmara Municipal, tá? A governança pública, tá? Que daí se aplica a qualquer esfera pública, a qualquer órgão, que vai ser como que a administração ela estabelece essa governança, essa gestão dentro do mundo dela. Tá? Nós temos aqui, então, no nosso caso, a alta administração, presidente e mesa diretora, que ela vai ser responsável pelo quê? Por efetivamente fazer a governança, dar o mote por aonde que a gente vai, para que as áreas possam, daí sim, fazer ali o micro trabalho para chegar no fim de ter toda a governança dentro das contratações aqui no Legislativo. E alguns dos objetivos que constam na Lei de Licitações, como permitir um planejamento estratégico, uma compatibilização do que a gente está adquirindo, que a gente está contratando, com as nossas leis orçamentárias vigentes, permitir que todas as áreas, não só a alta administração, mas ela vai permitir que todos os demais atuem com a eficiência, com a efetividade, com a eficácia, no sentido de que há uma eficiência da gente analisar o custo-benefício de uma ação,
a efetividade de saber o que a gente tem que fazer, a gente vai ser efetivo sabendo o que a gente vai fazer, e a eficácia a gente vai chegar naquele objetivo que a gente queria por meio da ação que a gente escolheu como a melhor para seguir. A administração vai nos dar todo o suporte para que ali a gente chegue num dos princípios lá da licitação, que vai ser a proposta mais vantajosa, não só a mais barata, não só a mais rápida de adquirir, mas a gente vai analisar inclusive o ciclo de vida do objeto que a gente está adquirindo, seja um veículo, seja um video wall, seja uma prestação de serviço até mesmo, entende? Vai nos ajudar a promover a alta administração, então ela vai começar um trabalho para um ambiente melhor, um ambiente geral, que todo mundo consiga saber o seu papel naquele caminho. E, por fim, implementar a gestão de riscos e controle interno, que eu acho que é o principal de uma governança, que é a gente conseguir prever tudo que pode dar errado de acordo com a nossa tomada de decisão. Então, falando desse item, mais sobre o controle e a fiscalização, a gente tem algumas práticas, tá, que devem ser contínuas. Elas devem ser perenes na administração, que é uma gestão de riscos, controle preventivo. A gente tem que ter o mínimo de discernimento para saber que problemas que podem advir de cada tomada de decisão que a gente vai ter especificamente aqui no nosso assunto, licitação e na contratação em si. E para isso, a gente tem as 3 linhas de defesa que a lei nos traz. A primeira, que traz o pessoal da governança e da execução, seja o agente de contratação, pregoeiro, sejam os servidores envolvidos com a licitação, sejam as autoridades daqui da casa. Segunda linha, nós temos aqui nossa procuradoria e eventual controle interno. E na terceira linha, o controle interno geral, central, e o Tribunal de Contas, nosso caso, o TCE-RS. Dentro da primeira linha de defesa, nós temos então os atores das aquisições. Que com a nova lei nós temos o agente de contratação, que se for num pregão vai ser o pregoeiro. A gente vai ter a comissão de contratação, que em alguns casos ela é discricionária e em algumas ela é obrigatória, como no caso do diálogo competitivo. O diálogo competitivo não pode ser levado adiante por um agente de contratação, pela sua complexidade, entende, que existe para a implementação e para o uso conforme a lei. E a equipe de apoio, que é quem auxilia, de fato, todos esses outros atores, seja a comissão, seja o agente, seja o pregoeiro. Caso na Câmara, a gente trabalha muito mais com pregão, tá? Então, o pregoeiro e a equipe de apoio são 2 pessoas que trabalham juntas para fazer com que o pregão saia do processo e haja a contratação, haja a aquisição. Tá? Aqui a gente tem algumas funções principais de cada um desses atores e a base legal conforme a nossa resolução de mesa, tá? Indicando o que é e as suas atribuições. Por exemplo, o pregoeiro é quem vai impulsionar o processo, é quem vai chegar ao processo do pregão, ele é que vai fazer aquela contratação acontecer ou não acontecer. A comissão, daí a gente vai ter um time de ao menos 3 servidores para fazer com que toda essa aquisição, que daí no caso vai ser um serviço já mais especial, não vai ser um serviço comum, como no caso do pregão, ou até mesmo do diálogo competitivo. E como eu disse, a equipe de apoio faz todo o suporte para esses demais atores. Já na fiscalização e na gestão, nós temos esses 3 atores. O gestor de execução, fiscalização técnica, fiscalização administrativa. Aqui eu acho muito importante a gente ver que, embora depois a gente vá falar de segregação de funções, aqui precisa ter um trabalho mais conjunto.
Por quê? Porque o gestor executivo, digamos que ele vai lidar com o administrativo da empresa contratada, enquanto que o fiscal da execução, o gestor da execução, ele vai fazer o quê? Ele vai tratar com quem está aqui no dia a dia, numa terceirização, por exemplo, prestando o serviço, seja ele de manutenção, seja ele numa recepção, seja ele de vigilância. E eles vão ter conhecimentos diferentes da empresa. Mas eles precisam trabalhar um pouco juntos, por quê? Porque a empresa é só uma. E tu precisa saber um pouco mais do trabalho da outra parte, para poder saber como é que tu vai fazer essa gestão e como é que tu vai poder apoiar a execução do contrato e a fiscalização dessa execução. Entende? Ao invés da gente pensar em etapas que terminam, uma termina e outra começa, a gente deveria pensar em uma etapa que vai terminando enquanto a outra está começando. E eles não trocam o bastão de uma hora para outra, mas eles ficam num trabalho contínuo, sempre juntos, um apoiando o outro, permitindo que daí sim a gente tenha uma continuidade melhor, que a gente diminua o risco de problemas tanto na gestão quanto na execução desse contrato. Quanto ao suporte jurídico, tá? No nosso caso aqui nós temos a Procuradoria, tá? Que ela sempre esteve aberta para os fiscais e para os agentes, aqueles atores da primeira linha que a gente viu antes. Qualquer questão que tenha que ser dirimida tem que trazer quem mais entende do assunto, seja um chefe de setor, um chefe de seção, seja a Procuradoria. Então, o trabalho conjunto com a Procuradoria, ele é muito importante e ele ajuda muito antes mesmo da licitação, quando eles analisam a legalidade de toda a tramitação, da base legal utilizada, seja para se instruir visando pregão, seja uma dispensa, seja uma inexigibilidade. Então, esse trabalho todo da Procuradoria, ele vai nos ajudar até mesmo lá no final de todo esse processo, lá na fiscalização pelos órgãos de controle. Então, a gente seguindo o que a Procuradoria nos indica, a gente vai ter sempre o suporte deles nos ajudando a responder qualquer tipo de demanda externa que a gente receba. Eu tinha comentado atrás sobre a segregação de funções. Essa é uma regra, tá? A gente precisa, para dirimir qualquer tipo de conflito, de problemática, seja por erro ou fraude, segregar as funções. A gente tem que especializar o serviço que a gente presta aqui no âmbito da Câmara, tá? Desde o início, na confecção de um ETP, de um TR, da aquisição com o pregoeiro, com agentes de contratação e a sua equipe de apoio, da formalização daquele contrato, depois das fases da despesa, com o pagamento, depois com o controle. Então, a gente não pode ter uma pessoa responsável por várias áreas-chave que depois vai ele se autocontrolar, entende? Porque por erro, tá, algo não intencional, ele pode pensar que está fazendo tudo certo, mas está pulando alguma etapa. E se ele não consegue ter essa visão de fora, ele não vai pegar esse erro. Ou até mesmo por fraude, algo intencional que o agente queira fazer e consiga, por meio da falta de segregação, esconder por meios próprios. Já chegando no final, tá, da licitação, nós vamos ter o quê? Adjudicação e homologação. A gente volta lá para a alta administração, tá? Que depois que o agente de contratação analisou toda a documentação, seja proposta, seja habilitação, todos os tipos de habilitação, né, que hoje a gente tem, vai para a autoridade superior. Lá ela vai poder revogar, não é mais do interesse, ela pode anular por alguma ilegalidade que surgiu que não tem reparo, ela pode mandar sanear as irregularidades que possam ser saneadas, assim como ela pode, que é a regra, adjudicar e homologar o objeto. Adjudicar seria
entregar o objeto ao licitante vencedor, e homologar é dizer que está tudo bem, o procedimento está correto, está valendo, pode contratar, pode adquirir o item. O planejamento dentro da governança é algo fundamental que a Câmara começou a fazer nos últimos anos, que ele, se publicado, é melhor ainda, porque daí todos os agentes, sejam internos, externos à nossa organização, vão ter ciência do que é o comum, o que é o corrente que a gente compra, que a gente contrata, e isso vai nos ajudar a longo prazo a quê? Reduzir todos aqueles recursos que eu tinha falado lá no início, seja o tempo, seja o dinheiro, seja recurso humano, seja otimizando as etapas, para não ter que começar a cada semestre, fazer todo um processo para compra porque faltou, porque foi mal planejado ou porque nem sequer foi planejado. E, por fim, a governança nos traz a questão da transparência. Hoje, a transparência ela é a regra, ela é obrigatória, nós temos nosso site, nós temos diário oficial, mas a gente tem também esse parceiro que muitas vezes mais nos demanda do que nos ajuda, mas que de certa forma fica tudo ali registrado. Já começou com essa instrução normativa, que a gente usa então o Licitacom, onde a gente coloca todas as informações de licitações, de contratos, seja de dispensa, qualquer das modalidades, e fica de uma forma transparente, acessível a toda a população interna e externa à nossa organização. Seria essa, tá, a apresentação, finalizando só que o Tribunal de Contas, depois lá como terceira linha de defesa, junto com o órgão central de controle interno, é quem vai vir conferir, fazer o cara crachá de todos os procedimentos das aquisições, das contratações, para ver se foi seguida tanto a legislação quanto os procedimentos normativos infralegais que a gente deve seguir. Seria isso.